Salve, salve pessoal, beleza pura? Tudo bem, né? Tranquilidade? Rumo então aos nossos estudos agora. Bem pessoal, o nosso tema que você já está vendo comigo aí, industrialização brasileira, de país agroexportador a urbano industrial. Vamos entender então esse processo do Brasil como fator de industrialização, o que aconteceu. Então eu estou focando bastante com vocês nessa parte da geografia humana, né? Que é justamente a parte econômica, a que gera, que movimenta, né? Que gera movimento no Brasil. Quando eu falo, destaque para vocês essa questão da indústria, esse crescimento que o Brasil teve nesses últimos anos, a gente tem que estar pensando, pontuando, na verdade, que o Brasil ele sai de um país agrário, cabe ressaltarmos ali, dos ciclos da economia brasileira, lembram deles? Isso, que bom, vamos lembrar então? Então nós temos lá atrás o primeiro ciclo, pau-brasil, depois o contexto da mineração, depois da mineração nós pegamos ali o contexto em que nós tivemos, aliás, antes da mineração, o açúcar, né? Então, Brasil, pau-brasil, extração, o açúcar, a mineração e depois o café. 4 ciclos econômicos. Então, foi retirada do pau-brasil, ciclo açucareiro, o contexto da mineração e o contexto do café. Então, essa sempre foi a base do Brasil. Cabe ressaltarmos aí que nós estamos falando do contexto de economia de monocultura. Exatamente isso, pessoal. Monocultura, que foi a situação econômica que o Brasil vivenciou ao longo desses anos e continua, né? Porque se eu parar e pensar com vocês, ao longo desse cenário de monocultura, o que eu vou ter ainda? Eu vou estar tendo ainda a situação que nós temos ali da soja, exatamente. Porque o século XX, isso por volta de meados para metade do século XX e adiante, pouquinho, meados 50, 60, 70 dá um grande boom da soja, isso alavanca, né, essa situação toda da nossa economia. Então, dentro dessa vertente, eu quero que você lembre disso. O Brasil sempre foi um país agrário. Porém, nesse meio termo todo, nós também trabalhamos com a parte da industrialização. E aí que a gente vai estar pontuando, destacando ali com vocês a respeito disso. O que eu coloquei para vocês pensarem no material? Olha só comigo aí. O que é indústria e o que fabrica, né? Digamos assim, o que é indústria e o que é fábrica, melhor dizendo, né? Corrigindo, o que é fábrica nesse aspecto e o que é nossa indústria. Conceito. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula nossa que é sempre importante a gente trabalhando com a visão conceitual para tentar puxar para o cenário geográfico? Então veja vocês aí. Observação, fábrica é o termo utilizado para identificar o conjunto de instalações, equipamentos e trabalhadores voltados para a transformação de matérias-primas. Então nós temos máquinas, como vocês podem estar observando, a energia, qualificação, mão de obra e salário, como vocês estão destacando ali. E o valor desse produto como um todo. Então dentro dessa vertente, a fábrica que vai estar fabricando, vai estar construindo tudo isso. Então o Brasil precisava evoluir nisso. Aí, matéria-prima? Tranquilo, nós temos matéria-prima para tal aspecto. E mão de obra que veio chegando aqui, já estava por aqui, muitos foram sendo treinados para tal aspecto. E o que é indústria nesse caso ali? Indústria é toda atividade econômica, humana, que através do trabalho transforma matérias-primas em bens de consumo ou produção, que em seguida são comercializados e que possuem normalmente maior valor agregado, certo? Então tudo que você trabalha, através desse trabalho, transformando matéria-primas, eu estou industrializando essa produção toda, eu tiro essa matéria-prima e industrializo. Exemplo, minério de ferro, exato. Eu pego o minério de ferro e transformo esse minério de ferro em aço, industrializei o produto, né? Ótimo. Vamos pegar uma visão através do nosso mapinha? Olha o mapinha para você ver. A geografia das nossas indústrias que nós temos então ali. Então, quando você pega desde a América do Norte, aqui como exemplo, a América Central e o contexto aqui nosso da América do Sul aí. É claro que o foco acaba sendo entre a Europa, Estados Unidos principalmente e parte aqui da Ásia também. Então tem um polo industrial dessa chamada geografia da indústria, né? Melhorou muito, pessoal. Porque o país que tem uma industrialização significa que esse país ele tem um potencial de crescimento econômico, como também ele deixa de ser um país basicamente subdesenvolvido e passa a ser um país desenvolvido, que é justamente o cenário que nós temos de um país, de um parque, né, digamos assim, industrial de maior porte, de maior longevidade, aquela coisa toda. Com isso, um outro contexto que merece nosso destaque, a industrialização. O Brasil passou por isso, professor? Passamos.
Afinal de contas, durante o século XX a gente trabalhou em cima disso. Getúlio Vargas vai ser o cara para esse monte. Olha só, o que é industrialização? Industrialização representa o processo pelo qual a indústria aparece como o setor mais dinâmico de uma economia, aquele que agrega mais valores ao produto total e ou cria o maior número de empregos. De outro lado, o processo que provoca a reversão do crescimento e da participação da indústria na produção e na geração de empregos é conhecido por desindustrialização. Detalhe, hein, pessoal? Quando ele fala participação da indústria na produção e na geração de empregos e conhecido por isso. Então, o processo que provoca a reversão desse crescimento. Porque a industrialização ela está agregando o quê? Valores, produção. Então, isso o país precisa fazer. O Brasil, gente, ele pecou muito quando a gente pega ali no século, mais ou menos, volta em torno do século XX ainda, quando nós estamos falando da década de 70. Exatamente. Eu quero que vocês lembrem comigo que no cenário, por exemplo, da nossa década de 70, isso teve uma marca registrada meio danosa para a gente. Como assim, professor? Veja comigo. Durante o período da década de 70, o Brasil veio chamada crise econômica, crise do petróleo lá de 73, exato. Então nós estávamos caminhando bem, porque nós tínhamos o chamado milagre econômico, milagre brasileiro, pegamos dinheiro emprestado, fomos crescendo, ampliando, só que chegou a um ponto que a economia ela deu uma estagnada. E essa estagnação da economia que teve um registro catastrófico, eu diria para nós ali naquele período, porque o Brasil ele volta a trabalhar com a agricultura. Lembra que nós vimos que o cenário do café não deu tanto certo, porque nós tivemos a crise de 29 e isso pegou bastante a economia brasileira. Até aí tranquilo para a gente imaginar, né? Sim, até aí tranquilo para a gente estar imaginando. Só que aí tem um outro detalhe, tem um outro agravante nessa história toda, que é justamente o período onde o Brasil recupera e a industrialização vem. Só que a industrialização ela não avança. Ela não avança porque em 70 nós tivemos uma outra crise. Cadê o dinheiro, professor? O dinheiro sai de cena. Aí o Brasil volta a trabalhar com a agricultura. A soja ela vai ser o principal aspecto de tudo isso. Olha por esse mapa, organização esquemática do espaço brasileiro quando a gente para e pensa, né? Núcleos que compõem o Centro Econômico Nacional, onde você tem vários núcleos desses, esses pequenos polos. Lembra, acabei de circular para vocês, que é justamente a região sudeste, né? Centros econômicos do país e a sua megalópole, justamente quando você pega as regiões como o sudeste também, por isso que nós tínhamos pontuados aqui a região sudeste. Olha o contexto da expansão de fronteiras agrícolas, ó. Olha a região aqui, ó. Essa área em particular que eu acabei de sublinhar para vocês é onde nós temos ali o quê? Onde nós temos esse caso aqui do cenário que nos pega para colocarmos a respeito daquela mesma região que é a região norte do país. É o que eu costumo chamar de última fronteira agrícola. Exatamente, ó, esse ponto aqui, ó, é a última fronteira agrícola, que é onde você trabalha com Acre, principalmente, são cenários que nos chamam a atenção. Então, a região da Amazônia, o crescimento todo. E outra, a indústria, gente, ela vai estar pontuada onde? Aqui, ó. A indústria ela vai estar pontuada justamente nesse área, que é a região sudeste, que a gente tem como vínculo ali. Aí você já percebe esse crescimento, esse avanço todo ali em particular. Bacana isso, né? Ótimo, ótimo, ótimo. O que mais então, professor? Vamos junto. Estágio da produção industrial. A evolução da matéria-prima em produto transformado ocorreu em 4 estágios. São eles: o artesanato, que é o primeiro estágio para a gente pensar, hoje, né, típica desses países subdesenvolvidos, a manufatura, a indústria maquinofatura, a revolução técnica científica e a chamada maquinofatura, como vocês podem estar observando comigo aqui. Então, passamos por essa evolução? Passamos. Isso aí, sem sombra de dúvida, avançamos, evoluímos dentro desse quadro aí todo, isso aí já nos jogou lá para cima em questões de produções e tudo. Artesanato, primeiro fato ali para a gente reforçar, é a produção de caráter familiar, na qual o artesão possui os meios de produção, sendo proprietário da oficina e das ferramentas, e trabalha com família e sua própria casa, realizando todas as etapas, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final, ou seja, não havendo divisão de trabalho ou especialização para a confecção de algum produto. É artesão. Esse trabalho ficou muito caro, ficou muito valorizado, com razão, né? Porque nós vamos passar pelo processo de maquinofatura,
que é o Fordismo, lembra do Fordismo? Onde você pega aquela produção toda escalonada, onde você trabalha em linhas de produção, produtos em série. Então a gente passou a ter isso também, as produções em série. Artesanato, por exemplo, produção, a parte mexendo com madeira, para produção manual mesmo, né? A qualidade acaba sendo bem superior. Então tudo isso é um trabalho que exige muito, que evoluiu para a questão de quantidade. A qualidade nem sempre acompanhou a quantidade, né? A manufatura, é o que nós trabalhamos ainda bastante, né, hoje em dia. Manufatura resultou da ampliação do consumo, que levou o artesão a aumentar a produção e o comerciante a dedicar-se à produção industrial. O manufatureiro distribuía a matéria-prima e o artesão trabalhava em casa, recebendo pagamento combinado. Esse comerciante passou a produzir, primeiro contratou artesãos para dar acabamento aos tecidos, em seguida tingir, depois tecer e finalmente fiar. Surgiram fábricas com assalariados, sem controle sobre o produto de seu trabalho. A produtividade aumentou por causa da divisão social, isto é, cada trabalhador realiza uma etapa da produção. Tem esse detalhe também, cada trabalhador. Lembra daquele filme do Chaplin chamado Tempos Modernos? Pois é, pessoal, dá para você ter um básico como esse. Chaplin naquela linha de produção ali, só apertando o parafuso, apertavam aqui, o outro apertava outro e ficava naquela loucura toda. Essas linhas de produção, elas se potencializaram. É claro que hoje o processo é muito mais de maquinofatura, muito máquina, muito mais industrializado. A automação, ela cresceu demais, né? Isso não é um ponto que a gente não tem como negar. Outro ponto, outro fato para a gente estar reforçando dessa manufatura é quando você já trabalha com essa linha aqui, ó. Você pode estar observando aí comigo, toda ela, tá vendo? Então você tem todo esse cenário de gente trabalhando, que com o passar do tempo também diminuiu bastante esse quadro de produção. E a indústria manufatureira. Na maquinofatureira, né, o trabalhador estava subordinado ao regime de funcionamento da máquina e à gerência direta do empresário. A produtividade multiplicou com a mecanização da mão de obra. O produto final barateou e o desemprego cresceu. Mas, como já se destacamos aqui, nós temos a chamada terceira onda. A terceira onda, ela veio com a nova produção de trabalho. Exatamente, pessoal. A terceira onda, ela potencializa essa produção toda. De que maneira, professor? Da seguinte forma. A terceira onda, ela teve o fim de determinados postos de trabalho. Vou dar um exemplo de um básico. No Rio de Janeiro, em pleno século XVII, século XVIII, ali, melhor dizendo, século XVIII para o século XIX, nós tínhamos a função do cara que acendia a questão da iluminação pública. Isso, século XVIII, trabalhando com o óleo de baleia. De repente surgiu a energia elétrica. Postes tornaram-se energia elétrica convencional. A função, o trabalhador, que toda noite, ao cair no início da noite, volta de 5h30 mais ou menos, estava lá com o seu fogareirozinho acendendo. Cada postezinho desse, esse cara vai trabalhar de quê? Uma outra profissão. Então nós tivemos uma evolução, pessoal, todas elas. Com a automação, com a questão do maquinário, tudo isso mudou também. Aí que entra a expertise, o contexto do homem em evoluir e melhorar essa qualidade dele também, da sua produção. Tá? Então, eis o cenário nosso ali. Exemplo disso, dessa indústria maquinofatureira, quando a gente tem essa produção evolutiva das primeiras máquinas, quando você trabalha com produção de máquinas desde a Casa da Moeda, um exemplo, até a produção do primeiro automóvel, a linha de fabricação, até essa máquina aqui, você pode estar observando abaixo, mais recente. Então, cadê o homem? O homem está só controlando a produção de uma casinha fechada, ali na frente do computador, vendo via câmera, tudo isso. Facilitou bastante o nosso dia a dia, né? Aí você reduz a mão de obra, mas eu vou precisar da mão de obra humana em outros aspectos, em outros fatores ali que chamam a atenção da gente. Estágio da produção industrial. Então nós pegamos o artesanato, trabalho manual, né, familiar, avançamos para ferramentas manuais, manufatureira, chegamos à maquinofatureira, divisão do trabalho, à mecanização, robotização. Então, que aí você tinha no artesanal o trabalho primitivo civil, trabalho assalariado, e o trabalho assalariado continuou porque novas funções de trabalho tiveram que ser desenvolvidas. Se antes eu tinha 100 pessoas, hoje eu preciso trabalhar com 10. Origens clássica é aquela que surgiu na Inglaterra no século XVIII e na Europa, Estados Unidos e Japão no século XIX. Vapor, carvão, mineral, que é primeiro, né? Então você trabalhou as primeiras máquinas ali.
Planificada é aquela que surgiu no século XX, nos países socialistas. Então você trabalha aquela produção em massa. E a tardia é aquela que surgiu nos países subdesenvolvidos pós-Segunda Guerra Mundial. Exemplo, Brasil. Porque nós também tivemos a produção de Getúlio Vargas. Vargas havia trabalhado com aquele cenário nosso ali por volta do século 20, claro, em 1934, 35, uma industrialização que começou a crescer. Mas depois dessa mesma industrialização, ela chega a um ponto, ela estagna e retorna só no finalzinho do século XX novamente, né? O que mais? Vamos lá, vamos pensar então nessa produção toda aí para você ter ideia. Olha lá, quando eu trabalho com as primeiras máquinas a vapor, aqui em cima, né, um exemplo disso, aí até termos o cenário da planificada e os commodities, que são matérias-primas sendo transformadas. Lembramos disso, significam mercadorias que têm uma enorme importância na economia mundial. Oitavo, consumo, pouca industrialização, produzidos e negociados por várias empresas, com qualidade quase uniforme. Aí a gente pode, né, tá colocando como exemplo, aqui, ó, desse exemplo aqui nesse cenário que você está observando, o que significa esse grupo aí? Deixa eu dar uma colocada aqui para vocês melhor, para vocês estarem visualizando comigo. Esse grupinho aqui, ó, essas bandeiras, significam BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Exatamente, galera, são os BRICS que nós temos aí. Isso mesmo, que é os países que oferecem essa matéria-prima. A China consome e hoje ela produz tudo isso. Ela compra essas commodities, matéria-prima, e transforma em produtos industrializados. Bacana isso, né? Eu diria, ótimo isso. A indústria no espaço mundial. Faz a Revolução Industrial, então. Primeira Revolução Industrial, né, de 1760 a 1850, surge na Inglaterra do século XVIII, com a máquina a vapor, carvão mineral e depois França. Implicou a mudança de uma economia de base, agrícola e artesanal, para a economia de base industrial e mecanizada. Destacamos lá no começo, o artesanato e depois a mecanização. Isso. A indústria têxtil e a siderurgia, ferro, foram as impulsionadas da primeira Revolução Industrial. O jornal e depois o telégrafo foram os meios de comunicação de época para longas distâncias. Ou seja, tudo isso, gente, melhorou a qualidade de vida, melhorou a situação nossa em questões de bem-estar. Só que isso aos poucos, né? Porque houve também a evolução da indústria e do trabalho junto com ela, né? A industrialização do espaço mundial faz essa revolução. Quando você passa a pensar na máquina a vapor, né? O seu primeiro estágio dessa máquina a vapor que a gente tem para destaque, né? Até o telégrafo, como a gente se coloca ali em parte, e quando a gente salta, digamos assim, dentro dessa qualidade nossa em produção. Então isso melhora também o nosso bem-estar. A segunda etapa da Revolução Industrial, comodidade ao homem, né? 1850 a 1980. Surge no século XIX com a descoberta de novas fontes de energia, eletricidade petroquímica, ao petróleo, combustíveis fósseis, diesel, gasolina e muito mais. Nascem as empresas automobilísticas, Ford e GM, General Motors, os primeiros automóveis em circulação toda, mobilidade urbana, né? Criação de motores em geral. Estados Unidos, Japão, Alemanha e Canadá, Rússia se industrializam. Nem à toa que a Inglaterra, aliás, a Inglaterra ela vai ser a precursora da primeira etapa e depois ela pulveriza isso para as outras. A Rússia, principalmente, devido ao contexto da Segunda Guerra Mundial, também se potencializa. O taylorismo, trabalho o menor tempo possível com recompensa. Então você tem o contexto do taylorismo, onde o homem ele vai trabalhar bastante, mas ele tem um ganho a respeito disso, porque você precisa ter o consumo. Não adianta o cara trabalhar se não tiver o consumo e tiver uma produção. O Fordismo, linha de montagem, produção em série, com divisão do trabalho. Ou seja, eu vou apertar o parafuso, o outro que está do meu lado vai encaixar a peça e assim vai. Então cada uma função é rápida. Para que isso? Para que eu tenha quantidade. Lembra, no primeiro momento a qualidade nem sempre ela vai ser uma prioridade, porque você trabalhava com quantidade. Depois que você vai colocar trabalhando com uma qualidade. Foi a época também, no caso da rádio, da televisão, como meio de comunicação de massa. O rádio foi o primeiro, talvez, a utilizar a imaginação do ser humano, né? O homem imaginava a situação, chamadas telenovelas, e depois quando você trabalha com a televisão, é isso aqui que a gente está falando, né? Esse visual, essa questão desse olhar. Então tudo isso a gente tem essa percepção muito clara de como o homem ele vai também trabalhar com tudo isso, e esse visual é que vai ser o ápice, né, da situação que nós temos hoje em dia também. Um exemplo disso, nessas máquinas todas, é a segunda revolução,
né, você tem a produção aqui em série, como você está vendo comigo, as fábricas, o rádio, a televisão, né, a evolução também visual desse homem como um todo. E também a produção é subdividida, né? Tempo, por exemplo, o maquinário, por exemplo, tudo é movido aqui, ó, tempo relógio, aquela velocidade toda. A gente não tem mais aquela questão de bem-estar, vou ficar olhando para o tempo. Não, tudo é relógio. Produção tem que trabalhar com time, precisa de tempo. E a terceira etapa, que nós estamos hoje em dia vivenciando ela ainda, né? Não parou por aí não. Surge no século XX com a passagem de tecnologia militar para o meio civil. Nasce a informática, olha o mecanismo que nós estamos usando, a informática, a internet, robótica, os SIGs, né? Sistemas ali inteligentes de localização geográfica e tal, a nanotecnologia, a biotecnologia, a telecomunicação, o toyotismo, né? Produção flexível com estoques mínimos, e Japão pós-bombas atômicas, que é o robô, né? Como assim estoque mínimo, né? Você trabalha com a produção limitada e essa produção você potencializa ela. Privatização e descentralização industrial, a terceirização também perpassa por isso, né? Eu não preciso mais ter alguém ligado à minha firma, eu não preciso a minha firma ser gigantesca, eu posso ter na minha firma um espaço pequeno, virtual até, exatamente, por que não? Claro, um espaço virtual, onde eu vou ter uma pessoa só trabalhando para mim e mandando material, o cara vai lá, solicita, eu quero uma caneta, um mouse, um óculos. Então eu tenho um estoque mínimo dessa produção e dali eu encaminho. Então isso tudo são mecanismos, né, dessa revolução industrial que nós passamos. Por que isso, pessoal? Porque hoje a facilidade de ter a produção é muito maior. Olha as imagens, desde a bomba atômica, a evolução do homem nesse sentido, foi catastrófico, sem sombra de dúvida alguma, mas evoluímos bastante, né? Até mecanismos como a internet, os jogos, celulares, né? Tudo isso, pessoal, facilita o dia a dia. As redes sociais como um todo, a potencialização junto a essas redes sociais, as linhas de comunicação, no geral, facilitou. Até chegarmos ao aspecto da robótica. Hoje você tem robôs que atendem, que conversam com as pessoas, interagem com as pessoas. Então, é uma evolução muito rápida. E os tipos de indústria, então nós pegamos a indústria de base ou bem de produção. Transformam matérias-primas ou energia em produtos que vão ser usados pelas indústrias de bens de capital ou de consumo. Se localizam perto das fontes fornecedoras e dos postos de ferrovias, onde fica fácil recepção das matérias e a saída da produção. Exemplos, siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. No caso da região sudeste do Brasil, nós temos os maiores polos petroquímicos, como também nós temos a questão siderúrgica das empresas automobilísticas, né? Montagem de peças, montadoras como a Ford, a GM, Volks, Fiat estão por lá na região sudeste. A indústria de bens ou capital ou intermediária, esse tipo de indústria produz máquinas e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias leves ou pesadas. Essas indústrias se localizam principalmente perto de seus consumidores nos centros industriais. Por isso que os polos da região sudeste no Brasil são fundamentais ali, existem realmente para potencializar essa forma de vida das pessoas e, é claro, otimizando também, né? E outras classificações das indústrias. Segunda função, indústrias germinativas, elas geram o aparecimento de outras indústrias como a petroquímica, né? Nesse caso que vai gerar combustível. A indústria de ponta são as indústrias dinâmicas que comandam a produção industrial, exemplo, automobilística, né? Hoje você tem o mundo inteiro, a produção automobilística que é de grande potencial nesse aspecto, apesar com as crises econômicas elas andarem em poucas e boas, né? E as outras classificações ainda temos segunda tecnologia, indústrias tradicionais, são empresas que ainda estão ligadas com a primeira revolução industrial, geralmente são empresas familiares e existem algumas dessas ainda no Brasil, né? E indústrias dinâmicas, usam muita tecnologia, como nós podemos estar destacando ali também, e capital e pouca força de trabalho, essa ligada com o desenvolvimento mais recente da química, da eletrônica, operam em economia de escala. Exemplo disso, quando você fala das grandes economias que trabalham com dados e informações, então isso facilita que você tenha um espaço cada vez menor de pessoas também. E indústria pesada ou de base, né? Siderúrgica, metalurgia, produção de energia elétrica, extração mineral e petrolífera e o cimento, que é o caso que o Brasil também tem grande produção dessa indústria toda, né? Tipos dessa indústria pesada ou de base no Brasil. Exemplo, a Vale do Rio Doce, ou seja, a Sovale, a própria Petrobras, né, que também está nos maus lençóis, mas ela também tem extração de petróleo na região nossa. Quando nós pegamos também nessa produção, tipos ali, quando você fala
indústrias intermediárias de bens como máquinas, ferramentas, automobilística naval e têxtil e ferrovia. Então essas aí são as intermediárias ou de bens de capital. Um exemplo aqui, automobilística, bem móvel, né? Ferrovia, então o custo, a produção dela acaba sendo bem maior nesse aspecto. As máquinas também, máquinas que vão ser para o campo. Hoje você tem indústrias, máquinas dessa no campo, que chegam, pessoal, a mais de R$1,5 milhão o custo de um trator de qualidade, que é para fazer desde a colheita, o plantio à colheita, melhor dizendo ali para vocês. Então temos também, dentro dessa mesma classificação, quando a gente pega esse tipo de indústria, olha só o destaque que eu coloquei, a parte de aeronaves, a indústria intermediária de bens, exemplo, quando você fala desde estaleiros, aviões, né, e muito mais. Então isso equivale a essa potencialização toda dessa indústria nossa. Tipo de indústria, bens do fim de consumo, duráveis, automóveis, domésticos, uma geladeira, um fogão, né, um micro-ondas, uma televisão, um automóvel desse. Você tem essa potencialização toda ali também. Ligado a esse mesmo mecanismo, nós temos as não duráveis, alimentação, olha aí, refrigerantes e muito mais, alimentação, textos, produtos em geral. Bens finais ou de consumo, né, pessoal? Aí a gente trabalha com aquela que é a velocidade com que ela é produzida, a velocidade com que ela tem que se esvair, isso é muito mais rápido também. Então, essa produção toda que nos pega, que nos coloca aí em ponto de referência. Então, o Brasil perpassou por esses segmentos, trabalhamos com esse tipo de indústrias, temos essas, nós vimos localização pelos mapas, desde a região sudeste em particular, significando esse grande polo industrial ali, beleza? Só para a gente ter esse feedback do que foi essa produção industrial no Brasil e fator econômico também, que é de suma importância para a gente aqui dentro. Ok, pessoal? Então, como eu sempre falo com vocês, né, galera? Rumo ao gabarito. Não vai querer perder, né? Tem muito mais. Nossa aula não para por aí, não. A gente volta já já.